Agradeço a presença de todos no seminário Estado, Poder e Assédio, Relações de Trabalho na Administração Pública. O evento é realizado em parceria entre o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná, SENGE-PR, a Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná, a PUF-PR, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-PR, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, FICENGE, Coletivo de Mulheres da FICENGE, APP Sindicato, Universidade Federal do Paraná, UFPR, Universidade Positivo, Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos, CNASP, Sindicato dos Servidores Federais da Saúde, em Saúde, Trabalho, Previdência Social e Ação Social do Estado do Paraná, Sindpreves, Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Paraná, Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, ANFA, União Brasileira de Mulheres, UBM, Promotoras Legais Populares, Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado, Secretaria Municipal Extraordinária da Mulher, da Associação dos Servidores da Justiça Federal do Paraná, Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Sindicato dos Docentes da UTF-PR, Fórum das Entidades do Serviço Público Federal, Sindicato dos Servidores Estaduais da Saúde do Paraná, SINSAúde. O seminário de hoje é o encontro de diferentes caminhos que foram seguidos pelos homens e mulheres que compõem cada uma das entidades e que, em setembro de 2014, perceberam a necessidade de aproximar os esforços numa única direção, que pretende compreender e enfrentar o assédio. Como diz o juiz federal Roger Halby Hills, abre aspas, violência moral e sexual, machismo, exploração capitalista, mentalidade escravista, país forjado pelo colonialismo, espaço e serviços públicos em transformação na modernidade tardia neoliberal. Todos esses ingredientes formam um ambiente em que a história, o conhecimento e a prática jurídica se revelam politicamente androcêntricos, estruturalmente exploradores, institucionalmente autoritários e concretamente violentos. É nesse quadro que os esforços aqui reunidos, provenientes de várias áreas do ativismo, da academia, das profissões jurídicas, áreas técnicas e da saúde, convergem num só objetivo: compreender o assédio em todas as suas dimensões e colaborar para o seu enfrentamento. Sejam todos bem-vindos ao evento. Sejam todos bem-vindos ao Deserto do Real, em que o poder, o exercício do poder e o abuso do poder serão amplamente debatidos no evento de hoje. Para iniciarmos as atividades dessa manhã, convido para compor a mesa do primeiro ato deste evento o engenheiro Carlos Roberto Bittencourt, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná. Professor João Negrão, presidente da Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná. O advogado João Arzeno, coordenador do Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos. O professor Laurence Estivalé, representante do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Nesse momento, passo a palavra ao presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná, engenheiro Carlos Roberto Bittencourt, que realizará uma saudação em nome das entidades envolvidas. Bom dia a todas e a todos. Em nome das mais de 20 entidades que já nominadas, estão aqui também no painel, saúdo e agradeço a presença de todos. O evento de hoje foi idealizado em setembro do ano passado pelo SENGE e pela PUF-PR, sendo que rapidamente contou com o apoio de mais de 20 entidades sindicais, universidades, governo federal, estadual, municipal,
E o resultado dessa adesão e do acerto do tema é refletido nas mais de 700 inscrições realizadas. Segunda-feira a gente teve que encerrar as inscrições, né, em função do número de inscrições. O seminário Estado, Poder e Assédio, Relações de Trabalho na Administração Pública, busca debater a prática do poder na administração pública municipal, estadual, federal e os reflexos nas situações de assédio moral nas relações de trabalho. O evento é multidisciplinar e conta com palestras de expoentes da área jurídica, médica e das ciências sociais. As entidades promotoras do evento também produzirão um livro colaborativo e multidisciplinar, reunindo artigos de especialistas, palestrantes do seminário e convidados, sob a perspectiva do direito, da psicologia, da sociologia, debatendo a questão do assédio moral nas relações de trabalho no âmbito das instituições públicas. O assédio ocorre também na iniciativa privada. No entanto, no espaço público ainda carece de reflexão, fato que justificou o esforço dessas instituições. Temos certeza que o evento propiciará um ambiente e um amadurecimento sobre o tema, impactará positivamente nas ações judiciais e nos procedimentos administrativos que se traduzem como assédio. Nesse sentido, agradeço a todos e um bom seminário para todos nós. Neste momento, passo a palavra ao presidente da Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná, o professor João Negrão, que falará sobre a importância do tema para o universo sindical. Bom dia a todas e a todos. Um grande prazer estar aqui representando a UFPR, que ao longo dos últimos anos vem tomando como bandeira de luta a questão do assédio moral. Lutando contra o assédio, já desde 2007 a UFPR tem ações incisivas, inclusive com um processo que mais tarde vai ser discutido ao longo do seminário, um processo contra o assédio moral, contra os professores do setor litoral da Universidade Federal do Paraná. Enfim, ao longo desse período, a UFPR desenvolveu 2 seminários sobre assédio moral, convidando expoentes também profissionais que tratam da questão, né? Então nós temos um apreço muito grande por esse tema, porque é extremamente importante e difícil a realidade dos assediados. Nós temos ao longo desses últimos anos só vimos crescer o número de docentes que manifestam e que denunciam a questão do assédio. Em razão de tudo isso, o processo andou, o processo foi movido pela UFPR, perdemos em primeira instância, recorremos e tivemos a grata satisfação no ano passado e no final do ano passado de termos esse processo ganho em segunda instância, e a universidade foi, na verdade, condenada como assediadora coletiva. Isso para nós é uma grande vitória. Não que a indenização que foi estipulada, que é pífia, na verdade, e não nos diz absolutamente nada, mas o fato de termos hoje uma ação dentro do serviço público, indicando que a universidade ela faz assédio, ela promove o assédio contra os seus servidores, é extremamente importante não só para nós, docentes da universidade, como para todos os trabalhadores de uma maneira geral, e em especial os servidores públicos. Então, é de grande importância para nós a reunião que houve entre essas entidades, em especial o SENGE, que temos caminhado aí desde o ano passado para cá, para construir esse seminário. Então, foi muito importante para nós esse momento, esse seminário, e espero que daqui surja
outras oportunidades de debatermos e lutarmos contra essa prática nefasta no serviço público e nas relações de trabalho de uma maneira geral. Obrigado. Passo a palavra ao coordenador do Conselho Nacional de Advogados e de Servidores Públicos, o advogado João Arazino, que falará sobre a importância do tema para o campo jurídico. Bom dia a todos presentes, colegas, muitos amigos aqui no auditório. E lembrava que esse evento foi uma ideia um pouco dispersa no início, mas quando cheguei aqui lembrei do sonho que você sonha junto, né? Eu acho que agora já temos uma realidade na linha do Cervantes, e essa realidade que eu acho que nós pretendemos trabalhar a ideia de que, e lembrava também do Gonzaguinha, a vida é o trabalho e sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra o homem se morre e se mata. Mas não é o simples trabalho, é o trabalho digno, é o trabalho que me projeta, é o trabalho que me engrandece enquanto cidadão, né? E nesse trabalho que me engrandece enquanto cidadão, nós pensamos trazê-lo para o centro do poder, que é o Estado, né? E pensarmos a relação dessa coisa que pensamos às vezes quase que um ente metafísico ou divino, que é o Estado, e não tem nada de divino e nada de metafísico, é uma construção e deve ser uma construção de todos nós. Então eu queria assim agradecer muito, né? Bastante alegre pela presença de todos vocês, colocar o nosso coletivo nacional de advogados à disposição dessa causa em nível nacional. Hoje temos colegas aqui do país inteiro, temos colegas da Paraíba, temos colegas de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Brasília, e todos eles engajados nessa discussão que é o assédio moral nas relações de trabalho, agora puxando para o setor público. E um debate que eu acho interessantíssimo hoje aqui é o debate sobre as relações intermediadas pelo poder da governança do dia, como eu digo, em artigo que a gente escreveu há poucos dias. Então, um excelente evento para todos nós, né? E quem sabe aqui será o início dessa caminhada do sonho que se sonha junto, que eu tenho para mim, que já é realidade. Obrigado. Passo a palavra ao representante do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, professor Laurence Estivalet, que falará sobre a importância do tema para as universidades. Bom dia a todas e a todos os presentes. É com muita satisfação que o Programa de Pós-Graduação em Direito se faz representar nessa manhã e contribuiu para a organização desse evento. Reiteradas vezes, é lembrado que o Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná é considerado o melhor ou um dos melhores do país pela CAPES. Mas essa qualificação, que é dada, no geral, por meio do produtivismo acadêmico, encontra recheio, encontra significado e encontra valorização concreta quando a gente consegue fazer conhecimento, produzir conhecimento e produzir reflexão socialmente referenciado e construído coletivamente. Então, para nós, é muito significativo a gente poder dizer que construímos um seminário não dentro de salas fechadas a partir das reflexões que se dão meramente na academia, mas sim a partir de práticas cotidianas e violências cotidianas que sofrem a maior parte da população brasileira, que é a população trabalhadora, e em específico a população trabalhadora do serviço público. É muito significativo para nós a intenção de construir uma cultura jurídica crítica, uma cultura jurídica socialmente referenciada. E essa cultura jurídica socialmente referenciada, para as universidades, se coloca muito mais forte, muito mais consubstanciada quando a gente consegue refletir coletivamente.
Então, muito brevemente, sem maiores delongas, a gente agradece a confiança dos sindicatos também e das entidades organizadoras que estiveram com a gente, compartilharam essa organização por esses meses. E a gente quer fazer um destaque especial aqui, não só à organização coletiva, mas em especial a 2 trabalhadores dos sindicatos que não poderiam não ser nominados nesse seminário. Foram trabalhadores muito importantes para que todos nós pudéssemos estar aqui hoje, tanto pela estrutura geral quanto pela divulgação. E daí eu pediria aqui uma salva de palmas para o Alex do Senge e para a Joyce do Coletivo Nacional de Advogados e Servidores Públicos. Feito esse agradecimento, a gente deixa já também registrado que no dia 24 de abril, lá no Salão Nobre da Universidade Federal do Paraná, a gente vai fazer o lançamento do livro que resulta desse esforço coletivo entre diversos acadêmicos de diversas áreas das ciências sociais, que não só o direito, né? Psicologia, medicina, direito, entre outras áreas. Que sem dúvida, sem elas, a gente não consegue construir uma cultura jurídica crítica, porque não a faremos em si mesmada nos códigos jurídicos. Obrigado e bom seminário para todos nós. Agradeço as explanações e convidamos os componentes desta mesa diretiva a tomarem seus lugares na plateia. Convido para compor a mesa diretiva do segundo ato do evento o professor Paulo Coguleivas, o professor Roberto Eloane, o dirigente sindical Daniel Gouveia Teixeira, do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, nesse momento eu passo a coordenação da mesa ao Daniel. Bom dia. A mesa vai tratar do seguinte, então, vão ser 2 apresentações de 30 minutos, né? E logo em seguida a gente vai abrir para as perguntas. Então, quem quiser fazer perguntas já vai se preparando para poder, no final daqui a 1 hora, poder passar vai ter um microfone volante na plateia e vai poder fazer as perguntas individualizadas, tá? A gente vai começar pelo professor Paulo Gilberto Coguleivas. Vou dar uma breve introdução aqui. Paulo é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1993. Pode falar já. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2002, doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2009, professor do curso de mestrado em Direitos Humanos da Uniriter em Porto Alegre, onde leciona a disciplina de Teoria dos Direitos Humanos. É professor de Ética e Direito na Universidade Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre, onde leciona a disciplina de Direitos Humanos, Saúde, Bioética e Direito Sanitário. É membro do Ministério Público Federal, em que exerce o cargo de Procurador Regional da República, com atuação na 4ª Região. Desenvolve pesquisas sobre direitos humanos, direitos fundamentais sociais, direitos da saúde e direitos sexuais. É autor do livro Teoria dos Direitos Fundamentais Sociais, publicado pela Livraria do Advogado, entre outras publicações. É coordenador do Núcleo de Apoio Operacional da 4ª Região da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e membro do Grupo de Trabalho de Educação Indígena. Paulo. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer imensamente o convite de participar deste evento tão importante. Quero cumprimentar os colegas de mesa aqui, os coordenadores do evento, cumprimentar pela iniciativa de realização deste evento, que a presença desse público revela desde já a importância desse debate que precisa acontecer no nosso país. Quero dizer também que estou iniciando a minha pesquisa em relação a esse tema de assédio moral. Em relação a esse tema, iniciando agora a minha pesquisa, ou seja, ainda preciso pesquisar
muito mais para ter uma real compreensão deste fenômeno, particularmente no âmbito do direito, mas houve uma feliz coincidência, porque quando eu recebi este convite, né, por parte do professor Lawrence, já havia também um pedido por parte da pró-reitora de graduação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, onde eu leciono as disciplinas de Direito Sanitário e Ética, de que fosse criada uma disciplina sobre o assédio moral dentro da universidade, né? Então, nós estamos preparando dentro da universidade uma disciplina sobre assédio moral, especificamente sobre assédio moral, né? Em conjunto com uma professora da psicologia, a professora Maitê, que é pesquisadora do tema de assédio moral, né? E outra feliz coincidência, que é exatamente no momento em que, dentro do Ministério Público Federal, começaram a surgir algumas demandas relativamente ao tema do assédio moral. Eu coloco uma dupla posição de professor universitário dentro desse tema. Pesquiso e atuo no tema de direito à saúde, direito sanitário, direito de bioética, e também como membro do Ministério Público Federal, né, como procurador da República, onde eu atuo nesta área de direito à saúde e direito sanitário, né? Então, esta feliz coincidência, na verdade, a gente tem que aproveitar ela, né? Então, como eu disse, eu estou iniciando a pesquisa sobre esse tema de assédio moral, né? E a participação desse evento é uma boa oportunidade de eu refletir, debater com os outros pesquisadores que estão aqui presentes neste evento, né, sobre esse tema. Bem, a minha fala aqui, ela tem por objetivo responder uma pergunta mais geral e algumas perguntas específicas. A pergunta mais geral seria como o direito está reagindo ao fenômeno do assédio moral no âmbito da administração pública. Tá? Essa é a pergunta. E dentro dessa pergunta mais geral, eu colocaria algumas perguntas mais específicas. Quais as categorias jurídicas utilizadas para o tratamento deste fenômeno? Portanto, dentro do direito. Se essas categorias jurídicas são adequadas e suficientes para uma compreensão deste fenômeno. Pensando principalmente no objetivo de que uma abordagem jurídica deste fenômeno tem de ter como objetivo principal a proteção do trabalhador, especialmente da saúde do trabalhador. E também, então, a pergunta: como o Poder Judiciário está agindo diante deste fenômeno e diante das ações judiciais que estão sendo propostas em relação a este tema. Bem, as premissas com as quais eu trabalho, a primeira delas, que o assédio moral é um fenômeno que é um fenômeno frequente. A literatura de saúde tem apontado índices bastante elevados do fenômeno do assédio moral,
E uma outra premissa importante, que o assédio moral ainda não está regulado em âmbito de legislação federal em nosso país. Ou seja, há uma lacuna jurídica importante em não regular este fenômeno do assédio moral. Bem, diante de uma falta de uma regulação do assédio moral, como o Poder Judiciário está reagindo? Que categorias jurídicas estão sendo usadas para trabalhar com essa situação, na medida em que as ações judiciais estão sendo propostas e o Poder Judiciário não pode deixar de agir diante da inexistência de uma lei ou de normas, a gente sabe disso. Bem, eu vou buscar analisar essas perguntas, e o meu objetivo aqui não é dar respostas definitivas sobre essas perguntas. A minha questão aqui é levantar talvez outras perguntas a respeito dessas questões colocadas. Eu vou utilizar, para uma análise dessas questões, a metodologia do estudo de caso. Eu vou analisar 2 casos judiciais que tramitam na Justiça Federal. Tá? Então, por que da Justiça Federal? Bem, primeiro porque eu atuo perante o Poder Judiciário Federal, como membro do Ministério Público Federal, e porque eu, na minha pesquisa, percebi que esses 2 casos têm uma relevância muito importante por trazerem questões novas e por trazer uma fundamentação nova em relação a esse fenômeno então, do assédio moral. Desde já, também, eu parto de uma seguinte hipótese. O fenômeno do assédio moral está sendo tratado juridicamente com base na categoria jurídica do dano, especialmente do dano moral, e com base no Instituto da Responsabilidade Civil. A pergunta é: se a utilização desse Instituto da Responsabilidade Civil, se ele é suficiente para a proteção do trabalhador, especialmente a proteção da saúde do trabalhador vítima do assédio moral. Bem, qual é o primeiro caso que eu vou analisar? É uma ação judicial proposta em 2007 por um sindicato de professores, e eu vou pedir venha para não referir o nome das partes em nenhum dos 2 processos, né? Porque, bem, isso não é relevante, né? E também, né, por respeito a... Embora esses 2 casos não estejam sob segredo de justiça, né, não há nenhuma vedação legal, mas não é relevante, respeito eventualmente à privacidade das pessoas, enfim, vou me referir genericamente aos casos. Então, no caso, é um sindicato de professores que entra com uma ação judicial contra uma universidade, tá, com pedidos, então, de medidas urgentes para que fossem cessadas práticas caracterizadoras de assédio moral contra professores de um determinado setor da universidade, unidade da universidade.
e também pedido de indenização por danos patrimoniais e morais causados a esses professores. Foi concedida a tutela antecipada, e eu sei que há pessoas aqui que não são da área do direito, né, e eu vou tentar me lembrar disso na minha fala, né. Eu sou professor de uma universidade de ciências da saúde, em que eu também leciono para alunos que não são do direito, então, em geral, eu tento lembrar, explicar os conceitos, né. A tutela antecipada é uma forma de medida urgente, né, que pode ser adotada dentro de um processo judicial. Então foi concedida uma medida urgente para que esses professores fossem relotados em outra unidade. Só que em seguida essa medida urgente foi suspensa, em razão de dúvidas sobre a veracidade do laudo médico juntado ao processo, que constatava, declarava uma condição de moléstia decorrente de uma condição difícil existente no local de trabalho desses professores. Mais tarde, o tribunal acabou concedendo uma medida urgente para que um dos professores fosse relotado. Bem, então, ficou nessa situação de então, somente um professor relotado, né? As demais medidas urgentes, então, não foram concedidas, ou foram suspensas depois de serem concedidas. Em 2011, então, foi julgado o processo, a sentença do processo. E a sentença foi de improcedência, sob as seguintes justificativas. A primeira delas, não existência de uma relação de causa e efeito entre um comportamento inadequado do diretor daquela unidade, que estaria sendo alegado como assediador. Ou seja, foi reconhecido em juízo que havia um comportamento inadequado, não foi reconhecido assédio, mas havia reconhecido. Né? Essa é uma das questões importantes, quando caracterizar assédio ou não. É uma das maiores dificuldades, né, nestes processos. Né? Mas não estava sendo, então, para o juiz esta relação de causa e efeito entre o comportamento adequado e a moléstia que estava comprovada. O juiz acabou reconhecendo a veracidade dos laudos médicos, que chegou a ser contestada. Na sentença, acabou sendo reconhecido que realmente os professores estavam doentes, e essa doença em decorrência das condições de trabalho. Um outro argumento para que a sentença tenha sido julgada improcedente, que não estava caracterizado um assédio moral coletivo. Por que não, para o juiz, não estava caracterizado um assédio moral coletivo? Porque nem todos os professores daquela unidade afirmavam que estavam sendo assediados. Para o juiz, para caracterizar um assédio moral coletivo, ele deveria ser sentido por todos os trabalhadores daquela unidade, e não apenas por alguns. Outro argumento que foi utilizado é de que, como havia uma investigação em curso contra alguns professores por supostas irregularidades cometidas, para o juiz esta moléstia, essa doença
constatada decorreria desta situação de estarem sendo investigados, não diante de uma conduta de assédio praticada pelo diretor desta unidade. Então, recentemente, final do ano passado, novembro de 2014, o tribunal julgou o recurso interposto contra esta decisão. E o tribunal, então, entendeu de forma distinta da que entendeu o juiz de primeiro grau. Foi, então, reconhecido pelo tribunal que estava caracterizado o assédio moral coletivo ou institucional. Porque para os juízes, né, no caso do tribunal, diferentemente de uma decisão de primeiro grau, em que um juiz julga, né, o tribunal é um conjunto de juízes que julgam. E cada processo do tribunal tem um juiz que se chama relator, né, ou relatora, que dá o primeiro voto, que em geral é o voto que fundamenta melhor, né, aquele caso, né, relata o caso e dá o seu voto. Então, para o tribunal, para a turma que julgou, estava caracterizado o assédio moral institucional. Eu vejo já que na literatura, né, há uma grande discussão e de divergência sobre o que é assédio moral coletivo, assédio moral institucional, se é a mesma coisa, se são coisas distintas, né? Isso revela exatamente esta falta de uma norma reguladora do tema no Brasil, ou seja, não há uma definição clara sobre o que caracteriza, quando caracteriza assédio moral, mas foi neste caso reconhecido, né, por assédio moral coletivo, porque para o tribunal havia uma prática gerencial autoritária neste caso, né, de que esse suposto assediador desqualificava estes professores, e isso fazia parte de uma prática gerencial, né? Ou seja, não era um ato isolado, mas era uma prática gerencial, né, daquele diretor naquela unidade. E o tribunal considerou também, diferentemente do juiz de primeiro grau, que para que ser caracterizado um assédio moral coletivo, um assédio moral institucional, não há necessidade de que todos os trabalhadores sejam assediados. Ou seja, é possível que um grupo de trabalhadores sejam assediados. E dentro da literatura da psicologia, eu vi que isso há explicações de porque isso acontece em relação a alguns, né, e não necessariamente todos naquela unidade sintam-se assediados. O tribunal também entendeu que o fato de que alguns professores supostamente vítimas do assédio moral estarem sendo investigados, né, inclusive com o PAD instaurado, isso não descaracteriza o assédio moral. Porque se houve alguma irregularidade, tem que se os chefes das unidades têm que se pautar pela impessoalidade. Este fato tem que ser investigado no âmbito próprio e essa situação não tem que ser levada no âmbito do grupo, daquele coletivo de trabalhadores, né? Esses investigados têm que ser desqualificados
mesmo que eventualmente tenham cometido irregularidades. Bem, qual foi então a decisão do tribunal? A universidade foi condenada o valor de R$100.000 e determinou que esses recursos sejam utilizados em programas de prevenção e combate ao assédio moral. Bem, algumas reflexões sobre esta decisão. A primeira delas, uma pergunta, né, como eu disse que eu não vou dar respostas às minhas perguntas, talvez refletir mais sobre essas perguntas. Será que o fato de que o fundamento da ação ser fundada principalmente em relação ao Instituto da Responsabilidade Civil, que exige uma comprovação efetiva de uma relação de causa e efeito entre um ato ilícito, no caso o assédio, e um dano, e tem que se provar essa relação de causa e efeito, essa relação de causalidade. Será que isso não foi algo que dificultou um reconhecimento, inclusive no juízo de primeiro grau, dessa situação caracterizadora de assédio moral? Será que não se poderia, e aqui talvez a minha contribuição em relação a pensar melhor sobre isso, se fossem utilizados uma fundamentação baseada mais no direito à saúde, no direito fundamental à saúde, uma utilização de instrumentos jurídicos no âmbito dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, que permitiria, por exemplo, a adoção de medidas efetivas de proteção à saúde do trabalhador. E essa discussão sobre direitos fundamentais hoje está muito avançada, né? Inclusive no ponto em que exige que, se há um direito à saúde, né, é um dever do Estado a proteção da saúde, principalmente aqui no nosso caso, nós temos uma situação de pessoas vulneráveis, de vulnerabilidade, medidas concretas de proteção à saúde desses trabalhadores. E uma outra questão que eu coloco em relação a isso, a esta decisão, porque a decisão foi de que o sindicato assumisse esse papel, né, de promover essas medidas de proteção dos trabalhadores, de combate ao assédio moral. Por que não foi a própria universidade que foi condenada a adotar diretamente essas medidas? Né? E aqui, dentro do direito à saúde, e esta obrigação de proteção dos trabalhadores, parece que é um dever da administração pública e de todas as suas unidades, diante desta frequência desse fenômeno do assédio moral, de ter políticas e ações de prevenção do assédio moral. No âmbito do direito sanitário, a responsabilidade civil é um aspecto importante a ser colocado. Mas nós não podemos pensar que a saúde ela se restringe tanto à questão da responsabilidade civil por danos, tampouco a questão da assistência à saúde. A saúde também implica, e embora nós saibamos que isso é um aspecto, às vezes, um pouco esquecido do direito à saúde, na adoção de medidas preventivas que reduzam o risco do dano à saúde.
E eu acho que este é um aspecto que precisa ser melhor refletido, tanto em relação aos operadores do direito que propõem essas ações judiciais, como também dos operadores do direito que julgam essas ações, ou como no caso do Ministério Público, que também pode tanto propor ações, como também pode atuar como fiscal, né, desses processos que tramitam perante a justiça. O meu tempo está acabando. Eu vou falar rapidamente do segundo caso. O segundo caso envolve uma militar da Marinha. Essa é uma pesquisa rápida, sem caráter científico, que eu fiz na jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Eu vi uma prevalência muito grande dos casos de assédio moral, dos processos que discutem assédio moral, não necessariamente isso vai caracterizar assédio moral, nos casos que discutem assédio moral. Boa parte dos casos, talvez a maior parte deles, estejam relacionados a essas duas categorias: professores universitários e militares. Né? Depois posso ser confirmado ou não esta minha percepção. Isso indica que são duas categorias que precisam ter uma atenção muito grande por parte da administração pública. Né? Esse segundo caso, então, é de uma militar da Marinha que alegou estar sendo perseguida, coagida por seus superiores. Foi alvo de brincadeiras brincadeiras, podemos assim, machistas, sexistas, né? Não necessariamente caracterizadora do crime de assédio sexual, né? Porque o crime de assédio sexual ele exige um constrangimento com o objetivo de obter favores sexuais. No caso, não estava bem caracterizado, mas brincadeiras jocosas, né, que estavam relacionadas ao gênero feminino, né, e que constrangia, humilhava esta militar perante outros militares, inclusive em ambientes com a participação de outras pessoas. Rapidamente, o que é importante? Esta sentença aqui, e que eu vou falar o nome do julgador, que é o juiz Roger Citado, né? Foi reconhecida aqui a ocorrência de assédio moral e uma discussão muito interessante sobre a relação de assédio moral com o tema da discriminação, né? Porque aqui estava caracterizado que o gênero da vítima do assédio moral foi um aspecto importante nesta caracterização do assédio. Também foi reconhecido a existência de uma situação de assédio moral institucional no âmbito das Forças Armadas, aqui particularmente da Marinha, e a omissão por parte da Marinha em não ter políticas e programas de combate ao assédio moral e o assédio sexual, né? Diferentemente de outras forças armadas de outros países, e particularmente aqui foi citado o caso das Forças Armadas nos Estados Unidos, que tem uma política clara de combate ao assédio sexual. Também aqui no nosso vizinho do lado, a Argentina, também tem uma política de combate ao assédio sexual no âmbito das Forças Armadas. Então essa decisão avança neste reconhecimento de que assédio moral tem que ser tratado no âmbito da questão da discriminação, fazendo relações com discriminação, com uma utilização de instrumentos de direitos humanos, né? Mas uma
limitação desta ação não está relacionada à decisão, mas o fato de que a ação foi proposta após o desligamento desta militar. E aqui a decisão foi para que ela fosse reintegrada, para que ela tivesse, então, a assistência à saúde no âmbito das Forças Armadas. Mas essa situação de propor a ação depois do assédio moral, em que as pessoas já não estão mais trabalhando, né, é um aspecto para ser refletido. Né? Nós temos que pensar, eu acho que indo já para a minha conclusão, da minha fala, em que a ação dos operadores do direito tem que ser o mais rápida possível. Né? Embora esse tipo de questão pudesse ser resolvida se tivesse uma política clara de saúde, no âmbito da saúde do trabalhador, no âmbito das ações de saúde do trabalhador, talvez pudesse ser judicializado para a proteção dessas pessoas, mas já que existe uma omissão a respeito destas ações preventivas, a ação dos operadores de direito deve ser a mais rápida possível, no sentido de proteção desses trabalhadores com a utilização de instrumentos mais com base, não mais, mas também com base no fundamento do direito à saúde, né, ao lado, obviamente, da responsabilidade civil, não estou dizendo que deve se abandonar esse instrumento reparatório, punitivo, a responsabilidade civil do dano moral. Né, e se utilizar de outros instrumentos, então, como esse segundo caso, relacionado ao tema do direito da discriminação, vulnerabilidade de grupos de pessoas que sofrem discriminação por algumas características, como gênero, orientação sexual e outras tanto. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado. Agradecer a fala do professor e Dr. Paulo Gilberto Leibas e vamos passar a palavra. Antes eu queria fazer só uma justificativa de passar a palavra para o Dr. José. Uma das nossas palestrantes, que era a Margarida Maria Silveira Barreto, ela não pôde comparecer por um problema pessoal, né? Me pediram para fazer a leitura do currículo dela também, então eu vou dar uma passada aqui. A doutora Margarida é graduada em Medicina, com residência em Obstetrícia e Ginecologia na Associação Maternidade de São Paulo. Bolsista de cápsula do Departamento de Ginecologia do Hospital de Clínica de São Paulo, e outras especializações ela possui, como homeopatia, medicina do trabalho, higiene industrial, mestrado em psicologia social, doutorado em psicologia social, com tese de assédio moral e violência sutil. Ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos Psicossociais, da Dialética, Exclusão e Inclusão Social, professora convidada da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E ela é colega de trabalho do Dr. José Roberto Monteceloni, que é o nosso próximo palestrante. Tá? Eu vou passar agora aqui o currículo do Dr. José Roberto. Ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, doutor em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica PUC de São Paulo, pós-doutorado em Comunicação pela USP, livre docente em Teoria das Organizações pela Unicamp, atualmente é professor titular e pesquisador da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas na área de Gestão, Saúde e Subjetividade. Tem experiência na área da Psicologia, com ênfase em Psicologia do Trabalho. Membro fundador do site www.assediomoral.org. Atua principalmente no seguinte tema: ética no trabalho, assédio moral e sexual, na área de saúde e no trabalho. Passo a palavra então para o Dr. José Roberto Monteceloni. Bom dia a todas as pessoas, obrigado por estarem aqui presentes. Eu gostaria de mais nada agradecer, e se não posso me esquecer de hipótese alguma, a comissão organizadora. A gente sabe o quanto é duro organizar um evento, né? Agradecer muito ao Luiz, a Fernanda, a Associação de Docentes, estou vendo o Paulo, estou vendo tanta gente que eu gosto, a Olga, o Bruno, que está no nosso grupo de pesquisa, no NET, enfim, pessoas queridas, e é uma honra estar junto de vocês aqui na mesa. Né?
A gente preparou uma fala, a Reida fez um texto, deu uns pitacos, eu quero discutir com vocês alguns aspectos que nós julgamos que são importantes, né? Me explicando melhor, eu acho que todo mundo já sabe, ou tem uma boa ideia do que vem a ser o assédio, né? O que é o assédio moral, talvez alguns o assédio sexual, etc. Embora a gente saiba que, popularmente, ainda há, sim, muita confusão. Há pessoas que, inclusive, continuam confundindo assédio moral, assédio sexual, assédio moral, dano moral, etc, etc, etc. Mas partindo do pressuposto que é um assunto já de certo domínio público, a gente vai tentar refletir com vocês agora de manhã e à tarde novamente sobre um fenômeno que a gente vem trabalhando há 16 anos, que é o assédio moral. Não quer dizer que não haja ideologia do que nós estamos falando. Claro que há. O ser humano é eminentemente ideológico, né? Diferentemente de uma abelha, diferentemente de uma formiga, nós trabalhamos, mas sabemos por que trabalhamos. Temos consciência no nosso trabalho, né? É aquilo que a gente chama de praxis. É quando você faz, mas você reflete sobre o que você faz. É quando você faz e você é capaz de criticar o que está fazendo. É quando você faz e chega à conclusão: não fez sentido o que eu estou fazendo, né? Aliás, sem ironia, é o que tem acontecido cada vez mais na dita sociedade moderna e, principalmente, na nossa universidade, na qual muitas vezes trabalhamos e ao depois perguntamos: isso fez sentido? Para que eu estou fazendo isso? Será que eu estou educando alguém? Será que eu estou colaborando socialmente? Mas é justamente esse pensar que nos faz o quê? Sermos ideológicos, no sentido nato da palavra. Depois de trabalhar com esse assunto durante 16 anos, ter um site que hoje está com 6 milhões de acessos, nós começamos a discutir esse assunto. Foi quando, como convidados, Margarida e eu, ainda nós lecionamos convidados uma disciplina chamada Trabalho, Saúde e Gênero, na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, lá no curso de pós-graduação. A Margarida começou a observar que os médicos faziam cada vez mais perguntas fora daquilo que estava sendo ministrado, e eles falavam mais deles do que de quem eles atendiam, ou seja, da classe trabalhadora. Era interessante, né? A gente só não dava o cartãozinho por uma questão médica, porque era uma coisa muito doida, né? Médicos com drogadição, que depois confessavam no intervalo, cheiravam, literalmente, para ter 4 empregos. Médicos que estavam em estado de depressão mesmo, depressão severa, F35, não é tristezinha, depressão, CID-10. Tinha todos os Fs lá. O CID, para quem não é da área, é um código de doenças. A F é quando a coisa tá bom. Entendeu, né? E daí eu acho melhor a gente se aprofundar nessa questão da humilhação, que era a categoria recorrente. E a gente se aprofundou, pensando que ia ficar 6 meses com o site e depois fechar. Tá, 16 anos, 6 milhões de acessos. Costumo dizer para os amigos, para o professor Alain, para o professor Fernanda, que é bom por um lado, porque serve para alguma coisa. É ruim, por outro lado, que a gente percebe que tem muita coisa para ser feita. Então, essa é a realidade. E nesses 16 anos, o que a gente tem certeza do que a gente está falando? Primeiro,
que a questão do assédio, por incrível que possa parecer, tem uma relação muito próxima àquilo que a gente chama de Estado. O que tem que ver assédio com Estado, né? Vocês perguntarem para a Margarida, não de contas, né? Eu acho que quem tá no F-35 é você. Tem uma coisa com a outra, né? Nos explicando. Após os anos dourados, né, década de 50, basicamente, na qual você conseguiu, apesar do capitalismo, ter a constituição de um Estado minimamente protetor, isso até por medo da sociedade comunista, por medo do comunismo, são as contradições da história. Em boa parte dos países europeus, e mesmo na América do Norte, mentira falar que a América do Norte teve a sua pujança econômica através de um Estado liberal. Isso eu estudei muito na livre docência, mas não tem nada a ver com liberalismo. Você construiu um Estado que tinha uma preocupação, como muito bem o doutor colocou, inclusive com a dignidade, com a saúde das pessoas. Muitos dos preceitos constitucionais que estão na nossa carta, na Carta Magna, eram preceitos constitutivos desse Estado. Embora capitalista, você dava proteção. Embora capitalista, você armou a classe operária de uma representação minimamente digna. Que coisa interessante, hein? Estamos falando de capitalismo. Que coisa interessante. Bem, esse Estado vai sendo comprometido à medida que, todos nós sabemos, nós vamos tendo as guerras coloniais, parte do dinheiro que seria investido justamente em saúde, educação, justiça, segurança interna, elementos fundamentais para esse Estado, vão ser canalizados para onde? Vão ser canalizados para as guerras, para manter as ex-colônias. Isso acontece basicamente com todos os países europeus, acontece com a América do Norte, né? Acontece no Oriente Médio, e esse Estado vai minguando, esse Estado vai deixando de ser o quê? Eficaz e eficiente. É assim que começa a proposta de um Estado mínimo, de um Estado que eu brinco vagalume, né? Que simplesmente observa. E velhas ideias, né, defendidas por Hayek, o pessoal do direito deve conhecer, grande teórico neoconservador, eu não gosto de falar neoliberal, porque acho que um conservadorismo atroz, né, que podem ser muito bem observadas num texto clássico chamado Sobre a Servidão, né? Vão voltar à tona como algo extremamente moderno. Olha que coisa interessante, né? Num trabalho mercadológico incrível. Então se prega que, afinal de contas, o Estado não é atuante naquilo que é essencial, inclusive no direito, porque o Estado se tornou um Estado pesado, burocrático, que gasta muito com o funcionário público. Aqui nós tivemos o Fernando Collor como grande propagandista, né? Do Marajá, recém-presidente da Comissão de Ética, né? Você sabe que, né, ele foi quem representou essas ideias aqui no Brasil, né? Então, a ideia de que o Estado, afinal de contas, era um dinossauro que deveria ser eliminado, trocado por um Estado ágil, atlético, né, que cuida apenas do essencial e que o resto fica nas mãos da iniciativa privada, no mercado, ideia também mais antiga do que Matusalém, né? Afinal de contas, Adam Smith já colocava isso, David Ricardo já colocava essas questões, os economistas clássicos já colocavam, né? Elas vêm com uma grande novidade. E essas ideias vão ser formatadas, vão ser melhor estruturadas naquilo que a gente chama de consenso de Washington, que é uma grande mentira, diga de passagem. Já nasceu mentindo porque não foi em Washington, foi em Genebra. As primeiras, na minha docência eu mostro também, foi interessantíssimo, porque como se mente, né? E a gente engole aqui no Brasil, a gente continua tendo essa visão
esse complexo de colonizado, né, de tupiniquim, e vai falando bobagem. Né? Foi, em verdade, uma das grandes multinacionais, as grandes Zaibatsu japonesas, as grandes holdings americanas, as grandes shoibos coreanas, as grandes empresas transnacionais, com o concurso de Juran, inclusive, que era um grande especialista em marketing internacional, começam a formatar aquilo que depois simplesmente foi assinado nos Estados Unidos e Washington. Mas já estava totalmente feito, as reuniões foram feitas em Genebra, né? E que se deveria, em todo o mundo ocidental, vender a ideia de um Estado mínimo, um Estado enxuto. Até porque seria esse Estado que cobraria menos tributos. Não da classe trabalhadora, claro, mas principalmente do grande capital. E esse Estado mínimo tem por característica, vocês todos sabem muito bem, melhor do que eu talvez, a flexibilização não só da produção, interessante dizer, né, não só a flexibilização da produção, mas principalmente a flexibilização do ordenamento jurídico. Olha que coisa interessante. Começou por flexibilizar a produção, o que permitiu e demandou também, por outro lado, maior automação. Os bancos são o maior exemplo, para não falar que meu discurso é ideológico, no sentido pejorativo da palavra. Vamos aos números. E vamos aos números que são dados pela FEBRABAN, Federação de Bancos. Né? Então, para não falar que a Meloane está falando, que é a Margarida que está falando. Não, a Margarida não falou isso, a Meloane não falou isso. Quem falou foi a FEBRABAN. Há 15 anos atrás, nós tínhamos 1.390.000 bancários. Hoje, que a população cresceu de forma desmesurada, que os bancos, o número cresceu, nós temos 450.000, contando com terceirizados. Que beleza. Cortou-se quase 1 milhão de postos. É isso que a gente chama de corte estrutural. Não existe sequer mais a vaga. Não é que você demitiu o sujeito, não tem mais a vaga. Você faz o que com ele? Colocar uma planta? Você fica aqui parado? E é o setor que mais lucra. Isso que é impressionante. É o setor que mais lucra. Mais automatizou, mais cortou e mais lucrou. Então, vejam bem, tanto lá, eu não vou entrar em detalhes, então a gente vai precisar de muito mais tempo, eu não quero ultrapassar o tempo. Mas tanto lá, ou seja, nos países do norte, nos mesmos países que constituem o chamado Consenso de Washington, quanto cá, no sul, você vai ter uma grande reestruturação produtiva, um novo conceito de Estado que tenta ser imposto. Argentina e Chile foram 2 grandes laboratórios. Depois, se der tempo, eu quero falar um pouquinho sobre a previdência, né? E é bom que tem gente da Procuradoria, né? Para a gente pensar junto, para nós pensarmos juntos, né? E com as consequências que nós sabemos. O Chile, a Argentina, por exemplo, quase quebrou. E foram eles que adotaram justamente os preceitos do FMI, né, e do Consenso de Washington, de uma forma mais ortodoxa possível. Bom, então nós vamos ter um novo conceito de Estado, a tentativa de se flexibilizar o direito e o incentivo às ONGs e congêneres. Eu estou falando que não existam ONGs sérias, sem sombra de dúvida, existem. Mas nós sabemos, o próprio Ministério Público tem um trabalho muito relevante, muito importante, que atesta que 50% das ONGs, né, são como algumas cooperativas, que mereceram a alcunha de Coopergatos. São inclusive ligadas a organizações, empresas. E hoje se sabe, a partidos políticos, né, em tudo que isso representa simbolicamente, partidos políticos no Brasil, né? E sabemos que, inclusive, o incentivo às ONGs tinha, sim, uma intencionalidade. Ajudar no enxugamento do Estado, e principalmente naquilo que a gente chamaria de Estado de Previdência. Portanto, transformar o Estado de Previdência num Estado simplesmente fiscal, comprometido com o capital financeiro. Então nós vamos trocar um Estado protetor por Estado mínimo, vamos trocar uma legislação protetora por uma legislação simplesmente normatizadora,
E vamos trocar o capital produtivo, que é o que gera empregos, pelo capital financeiro, que é o que predomina não só no Brasil, tem das cartas, mas internacionalmente. Que é o capital especulativo, hot money, que chamam, que você consegue transferir 4 trilhões em pouquíssimo tempo, em poucos minutos você faz a transferência, e que chantageia estados como o México, como nós vimos há 6 anos atrás. Então vejam bem, isso vai repercutir, e essa é a nossa tese, de uma forma brutal nas relações de trabalho e relações interpessoais. Nós não temos mais um modelo fordista de organização, eu estou falando de empresa mesmo, que com todos os erros que haviam, que existiam, sem sombra de dúvida, não estou batendo palma para a década de 50, 60, nada disso, mas com todos os erros, permite uma carreira. As grandes organizações bancavam boa parte da formação do seu funcionário, desde o mais simples, menos qualificado, até o mais qualificado. Isto, nos anos 80, começa lá fora, essa nova concepção, chega no Brasil, como já disse, com o Collor, década de 90, posteriormente, Fernando Henrique encampa essa ideia, junto com Brescia Pereira, na chamada administração gerencial, que depois toma o nome de administração gerencialista, mas administração gerencial, e implantam isso aonde? No serviço público. O serviço público, o servidor público, ele vai receber o mesmo ideário e vai ser regido pelas mesmas normas do chamado toyotismo ou pós-fordismo. Não vamos entrar nisso aqui porque não interessa. Mas a lógica vai ser exatamente a mesma. As mesmas consultorias que reestruturavam, que faziam reengenharia nas grandes shoiballs coreanas, nas grandes aibatsu japonesas, nas grandes roads europeias, ou mesmo nos grandes grupos, nas grandes corporações brasileiras, vão fazer. Na área de saúde, veja o estado de São Paulo, que é o meu estado, hoje em dia a área de saúde está totalmente privatizada, é tudo OETS. E mesmo no serviço federal, haja vista que a justiça hoje adotou um modelo gerencialista e é regida nos mesmos moldes, como se justiça fosse uma mercadoria, sendo que os procuradores e magistrados são obrigados a obedecer a uma espécie de linha de produção fordista, produção de sentença. Por quê? Quanto mais número, melhor. Tal como na academia, e posso falar disso, e estou na academia a minha vida toda, fui pesquisador e professor universitário, 23 anos na GV, agora mais na Unicamp, então eu entendo da coisa. Nós não somos avaliados pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, pela nossa seriedade. Nós somos avaliados pelos resultados. E é assim que a justiça hoje é administrada. O resultado é que implica. Como foi feito? Como deixou de ser feito? Se o sujeito passou a noite toda em branco, se não passou, se deu uma olhadinha, se mandou outro fazer, tudo bem. O que importa é o resultado. Isso é muito sério. E esta é a universidade que nós temos. É claro que no ambiente no qual você não pode adoecer, nós temos um fenômeno que pela primeira vez foi detectado na Alemanha, na França, chamado presenteísmo. Abrindo parênteses. A pessoa, embora doente, ela continua aparecendo no trabalho, porque tem medo de ser excluída. Não confia nos colegas, não é nem da chefia, hein? Não confia nos colegas. E tem medo de que não faça falta, não notem a falta dela. Num ambiente no qual a pessoa não confia em ninguém, o assédio moral é uma consequência lógica.
A justiça não deve perguntar por que ocorre o assédio moral. Talvez valesse a pena perguntar, uma coisa que eu estou escrevendo com a Margarida, como não existe mais assédio. Porque a forma de organizar o trabalho, o modo gerencialista, que hoje atinge organizações públicas e privadas, tem todos os elementos para que o assédio moral, a humilhação, o abuso verbal, a confusão entre autoridade e autoritarismo e outros desmandos venham a ser a grande moeda de troca no espaço laboral. Nós destruímos com o coletivo de trabalho. Ele foi destruído. Ele foi destruído na área médica, nos hospitais, que se transformaram em empresas, com terceirizados e quarteirizados. Nós destruímos a universidade, que cada vez mais parece uma empresa. Nós construímos prédios como esse, com dinheiro do BNDES, a fundo perdido. Nós deixamos de investir no Estado, e começamos um dos maiores programas de privatização da história do país, que é o ProUni e o FIES, a ponto de quando um ministro, que não era muito da área, não entende muito do métier, entra no Congresso e discute um assunto após ter tentado peitar, questionar a normatização, a simples normatização do FIES, ele entra ministro e sai sem pasta, um ex-ministro, e volta com o carro particular. Eu não conheço algo igual na história do Brasil. O sujeito entra no Congresso ministro da Educação e sai ex-ministro da Educação, que foi peitar o lobby que está montado a respeito da privatização, concernente à privatização do ensino. Então, como nós estamos vendo, mesmo as áreas centrais, como educação, saúde, segurança, justiça, vão sofrendo cada vez mais a intervenção de um ideário que prega que, afinal de contas, é o mercado que deve reger as relações humanas. Concordo plenamente com o procurador quando ele coloca a questão da saúde. A questão da saúde é fundamental, mas inclusive ela já está na Constituição, não é verdade? O princípio da dignidade está nos primeiros artigos constitucionais, está muito claro isso aí. É claríssimo. Só que esses princípios são muito difíceis de serem cumpridos no mundo real organizacional. No mundo que as pessoas não confiam em ninguém. No mundo que o coletivo, como já disse, foi destruído. No mundo no qual as pessoas se tornam cada vez mais narcisistas, a ponto de se vender equipamento, como poderá ser visto de qualquer um de nós, ao passarmos no shopping ou mesmo na calçada, um equipamento para o sujeito feito um idiota ficar se fotografando o tempo todo. É a súmula do narcisismo, gente. E agora eu não falo como advogado, jurista, nada, eu estou falando como psicólogo. Isso nem Freud conseguiu prever. Coitado do Freud. É o cara ficar se fotografando o tempo todo. Por quê? A gente brinca, mas por quê? Porque ele não consegue sequer, ele está tão só. Ele está tão só que para ele se inserir no coletivo, ele tem que se fotografar. Isso é patológico. Bom, eu vou respeitar o tempo, à tarde a gente continua e obrigado pela atenção.
a fala do Dr. José Roberto Monte Siluani. E vamos fazer então o seguinte: como a gente está em cima do nosso segundo tema, vamos abrir para 3 perguntas, quem quiser fazer as 3 perguntas. Eu queria que, por favor, a pessoa se apresentasse quando for fazer a pergunta, tá? E dissesse a quem é dirigida a pergunta, ou se é os dois. Nossos palestrantes aqui, por favor. Pedir também silêncio do pessoal da plateia para poder ouvir a pergunta do participante e as respostas aqui dos palestrantes. Olá, bom dia, mesa qualificadíssima, com certeza. Uma pergunta ao Dr. Paulo e ao Dr. José, concordo com o senhor plenamente com tudo que disseste. Ao Dr. Paulo, por conta da sua pesquisa, eu sou um servidor público que venho do Ministério da Saúde, venho da ex-FUNASA e fui centralizado no Estado e cedido aos municípios. O assédio moral é muito forte, é fortíssimo nesse setor. Quando o senhor coloca que o senhor teve uma prévia avaliação de que no militar e nos professores universitários sentiu que isso poderia ser muito maior, mas nós, servidores federais, descentralizados ao Estado e aos municípios, nós vivemos isso na carne todos os dias. Todos os dias. Vocês chegaram aqui, nós já estávamos aqui. Vocês vieram aqui de intrusos, nós já chegamos a ouvir isso. Isso é assédio moral? Bom dia a todos, meu nome é Cristiane, eu sou servidora pública federal do Instituto Federal do Paraná. Eu gostaria de dirigir a palavra para o Dr. Paulo, no sentido de que, da mesma forma que eu acho que as instâncias jurídicas precisam melhorar as formas, né, os mecanismos, que a gente tem percebido que talvez as instituições também, ou as gestões, né, das instituições, tenham melhorado as formas institucionais de assédio moral. Né? Na nossa instituição, infelizmente, em 2013 a gente passou por uma situação bem complicada de envolvimento aí num processo de investigação criminal pela Polícia Federal, e de lá para cá a instituição está um pouco confusa, conturbada, enfim. O reitor foi afastado por diversas vezes, houve intervenção do MEC, a gente teve apoio do sindicato. O reitor foi afastado, já está quase Brasil-Alemanha na Copa, né? Já está em 5 vezes, e finalmente nós vamos ter eleição agora para escolher diretores de campus e para reitor. O fato é que a gente tem presenciado, do ponto de vista da instituição, esses mecanismos, novos mecanismos de assédio, porque enquanto era só o seu chefe imediato, era mais complicado se provar, né? E agora, quando é a instituição, existem outras formas. Então, por exemplo, um edital inédito, que é bom para os servidores todos, mas que afasta diversos servidores para a qualificação. Titulação, mestrado, doutorado, enfim, ótimo isso. Né? Mas afasta exatamente as pessoas que já estavam envolvidas nesse processo de luta pela democratização dentro da instituição, enfim. Então, a minha pergunta é, como a gente pode, no todo, né, reconhecer que efetivamente isso é assédio moral, não é só uma política institucional. E, infelizmente, dá para deixar a nossa instituição à disposição para os estudos de caso, né, caso vocês queiram, porque, infelizmente, nós temos exemplos. Obrigada. Bom dia, mesa, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rolando Rubens, eu sou da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, fico em Uberaba, e estou na coordenação de administração e finanças da FASUBA Sindical, que é sediada na UNB em Brasília. A mesa pergunta: como
podemos nos defender, né, de um Estado gestor, neoliberal, que aplica, sem o menor debate com a sociedade, uma lei que cria uma fundação chamada Funpresp, que vai, a partir de fevereiro de 2013 para cá, todos os novos servidores que entram no serviço público, eles não podem apenas adoecer. Eles não podem adoecer. Não podem nem morrer. Nem morrer pode. Porque se morrer, as suas famílias vão passar fome. Então, como se defender de um Estado desse? E mais, e não satisfeito em punir os novos servidores públicos, agora na MP 664 também pune pensionistas. Como se defender de um Estado desse? Isso é assédio moral? Eu tenho direito a cadastrar uma pergunta também, não? Vou aproveitar a minha capacidade aqui de coordenador. Eu queria registrar uma pergunta aqui para o Dr. Paulo Leite. Na sua fala você explicou a parte do tratamento jurídico do assédio moral, né? Eu queria saber até onde, juridicamente, você explicasse para quem está presente aqui, o tratamento do processo do assédio moral, ele é desvinculado de o assédio moral não como um fim, mas como um meio para corrupção ativa, corrupção passiva, crimes de peculato. E através do assédio moral você consegue afastar os servidores que teoricamente seria uma barreira para coibir isso. Até onde isso deve ser tratado de forma separada. Até onde é assédio moral puro e até onde o assédio moral ele tem que ser tratado como uma ferramenta da administração corrupta que há dentro de um órgão. A pergunta é o seguinte: você falou sobre a questão do assédio moral. O tratamento do assédio moral, se é saúde, se não é saúde, se é uma questão de prática individual, prática coletiva. Eu queria saber, no tratamento jurídico, no andamento do processo, né, até onde isso é uma coisa individual ou se não deve ser tratada como uma ferramenta da corrupção, uma ferramenta de outro crime, já capitulado no Código Penal. Eu vou começar pelo final, essa questão, que eu acho que é uma questão excelente. Eu acho que eu entendi o que o colega está querendo dizer. O que acontece, e fica evidente, trabalhando com isso há 16 anos, que muitas vezes o assédio moral, ele é utilizado, como dizem alguns autores em inglês, o wasteboarder. Qual que significa isso? É assediado aquele que apita, né? Um termo em gíria, aquele que apita, aquele que indica, aquele que dá o sinal, aquele que liga a sirene que está tendo problemas de corrupção. Isso acontece na área privada e na área pública. Então é muito comum quem denuncia que está vivendo um sistema de malversação de verbas ser assediado para que ele peça para sair. Isso é muito comum, isso é mais comum do que a gente pensa. Eu posso ficar aqui a manhã toda citando casos, mas vou colocar um, inclusive, disfarçando ao máximo, porque a pessoa está até hoje sob proteção da Polícia Federal, para vocês terem uma ideia. É uma médica patologista que à época era responsável, segundo a hierarquia, de um grande banco de sangue, e que detectou que a colheita era mal feita, para se economizar, obviamente, o material não era totalmente descartável e que o soro estava contaminado, inclusive por HIV. Ela chegou à diretoria daquela organização, tem os problemas de ordem técnica, né? Esse sangue não está bom, não dá para passar para frente isso aí. Não, deve ser um promissor,
acho que é um engano, vamos refazer, não sei o quê, deixe, fique tranquilo, nós vamos ver. Tudo bem. Passados alguns dias, detecta mesmo problema. Volta, não, mas acho que foi um caso, eventualidade absurda, isso não pode acontecer. Nós vamos mandar uma comissão averiguar tudo. Acho que você está, inclusive, está muito cismado. Tá? É bom você tirar umas férias, uns dias, se afaste disso. Você está esgotada, tal. A pessoa se afastou. Quando você voltar, está tudo em ordem. Tudo bem. Quando ela voltou, foi averiguar, tudo a mesma coisa. Daí não dava mais para falar que foi uma eventualidade, caso fosse, enfim, não tinha mais como você justificar aquilo que era injustificável. Resultado, você está vendo coisas que não existem. Você está com problemas, hein? Todo mundo está vendo que está normal, você está com problemas. Um problema com isso nenhum. Bom, só para encurtar a história, depois de ser taxada de psicótica, ela tinha uma certa estrutura psicológica boa, não entrou muito no jogo, daí começou realmente uma série para valer, que acabou com uma ameaça de morte. Isso acontece em empresas públicas, acontece em empresas privadas, em empresas públicas dispensa comentários, não quero ir mais além, basta quem não entra no esquema muitas vezes. Mesmo que ele não participe, o simples fato dele não entrar, ele se torna uma pessoa perigosa e ele tem que ser expulso. E daí nós percebemos que o assédio moral, tanto nas organizações públicas quanto privadas, ele tem um objetivo em muitos casos. Em muitos casos ele tem um objetivo: expulsar o sujeito que acaba sendo uma persona não grata, incômodo. O que faz com que a gente continue afirmando de que quem é assediado geralmente não é o vagabundo, não é o mau caráter, não é uma pessoa que tenha problemas, é uma pessoa que muitas vezes até se destaca no ambiente de trabalho. Às vezes faz sombra e às vezes acaba sendo um baluarte em termos de ética, em termos de moralidade. Então ele tem que ser afastado, que não é um mau exemplo. Ele é mau exemplo para aquilo que está acontecendo. Então, eu acho agora, como os tribunais estão colocando, tem gente que coloca a questão como improbidade administrativa, por exemplo. Já teve os casos, né? Acaba sendo, colocam, usam desse dispositivo, né, jurídico como improbidade administrativa, né? E a condenação vai por aí, né? Mas isso tem e vai continuar, né? Porque esse tipo de pessoa ele acaba incomodando mesmo o sistema. E às vezes são lógicas de milhões que estão, né? Ocorre muito em financiamentos. Eu conheci uma executiva muito séria que entrou num esquema de financiamento aí do banco, né? E a vida dela se tornou um inferno. Como ela era concursada, patati patatá, mas durante 5 anos e meio ela foi severamente assediada. Quando a mulher, geralmente, a vida pessoal é devassada, se vende uma imagem da mulher como sendo uma pessoa promíscua, é um termo que eles adoram utilizar, devassa, né? Que não merece a confiabilidade, até porque a gente vive numa sociedade machista, e quando você coloca o caráter, né, a moral de uma mulher em dúvida, o resto vem. Bom, então ela também não pode ser séria no trabalho, né? Quando o homem, uma estratégia muito utilizada é a estratégia de dizer que o sujeito é um afetivo, ou que está com problemas emocionais, ou que é frangote, é fraquinho, ou que tem problemas de relacionamento, né? É muito, muito comum você fazer isso. Você começa pela esfera privada, pessoal, você desqualifica, até porque você desqualificando, você destabiliza o sujeito emocionalmente, ele tenta recuperar a imagem perante o grupo,
até se tornar afoito e acaba cometendo erros. E daí erros concretos, reais. Daí você tem todos os elementos para falar que aquele sujeito realmente é incompetente e que deve ser afastado a bem da administração pública, por exemplo. Isso é interessantíssimo, como o discurso, geralmente nesses casos, é moralista. Tem que afastar porque esse sujeito é um absurdo, né? É um prejuízo, né? Para o país, para a população, afinal de contas. E consegue. E é quando você tem aquilo que a gente chama de assédio misto. Começa com um grupo, começa com superiores hierárquicos, e o próprio grupo, muitas vezes, que está em torno, acredita que a coisa é bem feita. Tá? Coparticipa. Tanto que é muito difícil, muitas vezes, você provar o contrário. E como é que você vai, né, provar se pessoas em mesmo nível hierárquico estão dizendo aquilo? Se o superior hierárquico está colocando essa questão, se as testemunhas vão lá e dizem. Então, só se ele tiver provas robustas, né, de corrupção, de que realmente teve desvios, etc. e tal, é que acontece. E às vezes, quando a gente fala corrupção, não é só dinheiro, é um processo de licitação, por exemplo, a favor daquele ou daquela organização, né? É a mesma coisa, tá? Pessoas que tentaram coibir falsas licitações foram expulsas. A gente acompanhou, teve um caso na prefeitura que eu acompanhei, aliás, 2 casos recentemente, bem nessa esteira. Bom, então é essa a questão, pelo menos é como eu vejo, né? Eu acho que foi o Rolando, né? Como nos defender, implica as outras. Como nos defender de um Estado neoliberal, a questão das fundações, né? Não pode adoecer, não pode mesmo. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas, um grau, os preferidos, que a gente brinca, os eleitos em termos de assédio, até hoje, além de negros, mulheres, homoafetivos, etc. e tal, são pessoas adoecidas ou prestes a adoecer. Adoecidas porque não conseguem trabalhar no mesmo ritmo. E prestes a adoecer porque, obviamente, dentro em breve vão ter que pedir um afastamento ou vai baixar a produção. Então é como uma medida preventiva, nazista, mas preventiva. Já que ele está para ficar doente, você o que faz? Você assedia para que ele caia fora. Tá? Então isso existe mesmo. Agora, nós temos hoje o problema das fundações, né? Das falsas fundações. Pouquíssimas fundações são sérias. Então é uma questão séria. A fundação pertence ao projeto do Estado neoliberal. E faz parte, isso não é deleite de algum diretor perverso ou governante. Faz parte de um projeto de Estado. Você vai substituindo. Eu vou citar, né, para que não fique novamente um discurso ideológico. Vamos pegar a Universidade de São Paulo, na qual inclusive eu estudei. Fiz direito na USP. Eles podem entrar na USP. Bom, ela é uma das poucas faculdades do mundo, que eu saiba, que tem 2 faculdades de administração. Uma é da USP, Universidade de São Paulo. Outra é da FIA. Só que a FIA pertence à USP. Os professores não. E paga. Uma das coisas mais loucas que existe. É paga. Você tem 2 faculdades de administração no mesmo campus. Uma paga e a outra não paga. E é uma fundação. Deu para entender? Quer dizer, você vai privatizando. Agora você imagine que clima é criado lá dentro. Bom, quem trabalha na paga, quem trabalha não paga. Quem trabalha na paga recebe o salário da não paga e mais o da paga. Não, fica até difícil, né? E quem trabalha na não paga, não sei, é um negócio louco. Né? Você faz greve com qual? Como é que fica? É claro que num ambiente desse seria surpreendente se não houvesse assédio moral. E tudo isso, obviamente, usando a estrutura da USP, as verbas públicas, etc, etc. E é isso que permite desmando, já que nós estamos o assunto, né? Implica bastante a universidade, para responder a primeira questão também, que tenha um reitor como Rodas, que tem um reitor como Rodas na USP, que foi professor na faculdade de Direito lá, muito querido na faculdade de Direito, sempre que eu ia lá no Direito de Trabalho, discutia esses assuntos lá com o pessoal da área de trabalho, eu via quanto ele era querido na faculdade, né? Amado, nossa, precisa ver. Como falavam bem dele, né?
e conseguiu chegar, embora em terceiro lugar, a reitor da USP e compraram terrenos, inclusive no Japão. Escritório na Inglaterra e um andar todo no Centro Empresarial de Santa Amaro. Na USP falta muito espaço, né? Vocês veem, tudo muito pequenininho lá, né? Não tem terreno, né? Você sabe como é que é, né? Um fica em cima do outro, né? Eles compraram o quê? Um andar todo no Centro Empresarial de Santa Amaro, que é carésimo. Então é isso que vai gerando, obviamente, uma situação de difícil controle com a verba pública, e quem tenta falar, olha, isso aqui é uma universidade pública, não é um balcão de negócios, vai ter que ser excluído. Então, como Regina Leal, que eu conheci, minha amiga, funcionária que foi assediada moralmente na USP, acabou se suicidando no ano passado. Passar aqui a palavra para o Dr. Paulo Leite. Respondendo rapidamente as perguntas, em relação à primeira pergunta do senhor, sobre a frequência de casos morais. Realmente, o número de ações da justiça não revela necessariamente a frequência de casos morais em determinados setores, né? Até porque o número de ações pode ser proposto por uma assessoria jurídica mais atuante do sindicato, uma ação dos sindicatos, né? O que me parece revelar uma frequência é o caso de militares, isso sim, porque como os militares não são sindicalizados, depende de uma iniciativa individual, né, desses militares, então isso revela uma possível alta frequência de assédio moral no âmbito das Forças Armadas, mas precisariam pesquisas que demonstrasse efetivamente esta minha possibilidade de colocar. Em relação à caracterização do assédio moral, foram as duas perguntas seguintes, realmente é um problema caracterizar assédio moral, porque há diversas definições, a falta de uma definição legal, tribunal, neste caso que envolveu a universidade, deu uma definição de assédio moral, que diz o seguinte: assédio moral coletivo aqui compreende uma conduta abusiva de natureza psicológica que atenta contra a dignidade psíquica de forma repetitiva e prolongada. Eu acho que uma dos aspectos mais importantes do assédio moral, ou seja, tem que ser uma forma repetida e prolongada, atingindo uma certa coletividade de pessoas. Agora, realmente, assim, teria que ver detalhes do caso concreto para, e é muito difícil, assim, definir, caracterizar ou não que no caso concreto se há assédio moral. Em relação à pergunta do Daniel, a respeito, pelo que eu entendi, quando o assédio moral é praticado para a fins de inibir a ação de servidores que podem levar a descobertas de um crime de corrupção ou outro crime praticado no âmbito da administração pública, né? Parece que isso caracteriza crime, né? Tem que ver qual o crime, constrangimento legal, o crime de coação no âmbito do processo, né? Então acho que em algumas situações realmente a prática do assédio moral, embora não esteja tipificado como crime o assédio moral em si mesmo, no Brasil, pode ser um meio para a prática de crime e caracterizar crime, né, tipificado no Código Penal. Nesse caso, o assédio moral pode ser caracterizado a constrangimento ilegal, por exemplo, e ser crime. Essa prática do assédio moral pode ser uma tipificada como crime. Sim.